Bom dia a todos, obrigado por participarem da teleconferência para discutir os resultados do terceiro trimestre de 2020. Participa aqui comigo o Bruno Giardino, que é o nosso diretor de RI, o Jamil Max, nosso vice-presidente financeiro, e os diretores-presidentes de cada uma das nossas verticais de atuação, o Roberto Valério da Croton, o Paulo de Tarso da Platos, o Paulo Serino da Saber e o Mário Guil da Vasta. Eu queria começar a apresentação de hoje no slide 4, com um rápido overview da nossa performance nesses 9 meses de 2020. Um ano bastante desafiador, como já era esperado, e foi agravado pelo impacto da Covid-19. Mesmo nesse cenário difícil, eu quero trazer alguns destaques importantes que mostram a resiliência da companhia. Olhando para a linha de EBITDA recorrente, entregamos crescimento em todas as nossas unidades de negócio no ano, com exceção da Croton, que teve, além do impacto que já era esperado das formaturas de FIES, foi a divisão que mais afetada pela pandemia, especialmente na captação de alunos do presencial. Porém, nós entregamos uma geração de caixa nacional pós-CAPEX positiva de R$183 milhões nesse trimestre, o que representou 80% de conversão sobre o EBITDA recorrente. A gente entende que esse dado é bastante relevante considerando todas as pressões no resultado operacional. Por fim, a gente manteve uma sólida posição de caixa, somando R$5,3 bilhões ao final do terceiro trimestre de 2020, com um perfil de dívida bastante alongado. Passando para o meio do slide, na tabela, a gente mostra aqui uma tabela com as variações de receita líquida e EBITDA recorrente nos 9 meses em cada uma das verticais de negócio, além do comportamento da margem EBITDA recorrente. No caso da Croton, além do impacto do volume relevante de formaturas do FIES, a gente teve também a captação e a retenção de alunos que foram bastante impactadas pela pandemia. E também teve um reforço substancial do nível de provisionamento também decorrente da pandemia. Dessa forma, a gente apresentou uma redução de 27% na receita líquida e queda relevante no EBITDA de 73%, com queda também na margem EBITDA. Platos, a segunda linha, teve crescimento de receita, crescimento de EBITDA e crescimento de margem EBITDA no acumulado do ano. Saber teve uma pequena queda em receita de 7%, decorrente principalmente da evasão de alunos do ensino fundamental em razão da pandemia, mas teve crescimento relevante de EBITDA e margem EBITDA. E Vasta teve crescimento de receita, EBITDA e margem EBITDA. Fica claro que os impactos da pandemia eles foram mais intensos na Croton e que, pelo tamanho da Croton, eles impactam negativamente os resultados da Cogna. As outras 3 empresas performaram muito bem, mesmo num ano atípico em que a gente teve o impacto da Covid-19. Vamos passar agora para o slide 5, onde a gente vai olhar com mais detalhes os resultados da Croton. Conforme eu mencionei anteriormente, o resultado da Croton foi bastante impactado pelo volume de formaturas de FIES e também pela Covid-19. E os principais impactos desses dois efeitos foram, primeiro, a menor captação e também impacto em reunião de alunos, além de maior necessidade de provisionamento. Esses impactos ficam claros no gráfico da esquerda, que mostra os diversos fatores que influenciaram a variação do EBITDA nos 9 meses de 2020. Quando a gente observa o mesmo gráfico, também fica evidente que a companhia foi capaz de obter volumes significativos de ganhos com eficiências e economias. Esses ganhos totalizaram R$314 milhões em custos e despesas administrativas que ajudaram a amortizar o impacto de quase R$1 bilhão em receita líquida, mais R$400 milhões em provisões e resultado financeiro operacional negativos. Mas acho que a mensagem mais importante desse slide é que mesmo com a forte queda de receita, nós somos capazes de aumentar o recebimento de mensalidades, tanto em termos absolutos quanto em termos relativos, como demonstra o gráfico da direita. A relação entre recebimento e receita líquida, ela aumentou de 91% no terceiro trimestre de 2019 para 114% no terceiro trimestre de 2020. Ocorreu nos 9 primeiros meses do ano. A receita da Croton, apesar de menor, ela é mais sólida e mais geradora de caixa. E por último, eu queria destacar que o ticket médio dos alunos pagantes cresceu 9% esse trimestre, o que deixa clara a nossa política de maior disciplina comercial. Vamos agora para o slide 6. No slide 6, a gente compartilha os resultados da captação do segundo semestre de Croton. O volume total de alunos captados ele caiu apenas 2%, frente ao segundo semestre de 2019, o que a gente considera um ótimo resultado, considerando as circunstâncias. Mas a captação de alunos no digital cresceu 32%, com uma forte queda no presencial, o que confirma a tendência de maior aceitação do produto digital ou híbrido, e essa tendência está sendo acelerada pela pandemia. A gente havia apontado esse comportamento no trimestre passado e esse comportamento se confirmou com o fim da captação. Com relação à captação presencial,
tem alguns que ajudam a explicar a queda. Em primeiro lugar, a oferta do FIES foi praticamente inexistente. E, além disso, a gente reduziu a oferta do PEP, o nosso produto de financiamento, que foi oferecido a calouros pela última vez desse semestre. Ele deixa de ser oferecido no próximo semestre, a partir do próximo semestre, como a gente já havia avisado. E ele representou apenas 6% da captação do semestre em 2019/2. Desculpa, 20/2. A gente notou uma intensa queda na demanda por esse produto nas praças onde a gente atua e, na maior parte das vezes, houve uma migração desse aluno pelo curso equivalente digital, especialmente no Digital Premium. Isso sugere que a nossa tese de que existe uma crescente hibridização do ensino superior e que essa hibridização está sendo acelerada pela pandemia está na direção correta. O segundo ponto que eu acho que é importante ressaltar é em relação à queda de captação no presencial, é o fato da gente ter adotado práticas comerciais mais sustentáveis. Nesse semestre, a gente optou por não ofertar produtos de parcelamento, o PT, com 100% de isenção nas primeiras mensalidades. E um outro fator relevante que também ajuda na queda do presencial é o foco em receita e caixa em detrimento de volume, o que levou a um aumento do ticket médio de presencial na captação de 6%. Então, ticket médio da captação presencial crescendo 6%. Devido à tendência de hibridização do ensino superior, a gente acredita que a divisão, o melhor jeito de entender a performance e o perfil de aluno é pelo nível de presencialidade. A gente acha que o nível de presencialidade oferece uma análise mais precisa das tendências atuais de mercado. Então, a partir desse trimestre e em linha com a nossa visão de futuro, a gente vai dividir em cursos com mais alta presencialidade e cursos com baixa presencialidade. Então, a captação de alunos em cursos com alta presencialidade, que inclui aqui o ensino presencial puro e os cursos Digital Premium, ela teve uma queda de 38%, ou se a gente excluir FIES e PEP, uma queda de 30%. Como vocês podem observar na tabela no canto inferior esquerdo, o volume de calouros no Digital Premium quase dobrou, compensando parte da queda na captação presencial. Esse produto ele já espelha hoje toda a oferta de graduação presencial, exceto nos cursos onde não há permissão regulatória. Portanto, em todas as unidades, a gente tem um espelho de ensino de Digital Premium para ofertar o espelho do curso presencial equivalente. E a gente está executando um plano para aumentar significativamente a oferta do Digital Premium, do conhecido EAD Premium, em toda a nossa rede de parceiros. Quanto aos cursos com baixa presencialidade, então 2 blocos, o de alta presencialidade composto por presencial e Digital Premium, e os de baixa presencialidade são compostos pelo semipresencial, que é aquele que tem um encontro presencial semanal no polo, e o curso 100% online. Nesse bloco, a gente teve um notável crescimento de 20% na captação, com um ganho relevante de participação do nosso produto 100% online. Finalmente, a alta na taxa de evasão no ensino presencial, ela reflete a deterioração na capacidade de pagamento dos nossos alunos, face à manutenção de uma postura mais conservadora da companhia na renovação de alunos em situação de inadimplência e perfil de alto risco. Só que é importante relembrar o que a gente disse no início dessa apresentação, que o percentual de receita efetivamente recebida subiu, o que indica que houve sim uma maior evasão, mas os alunos que se rematricularam têm melhor perfil de pagamento e trazem mais caixa. Como a gente disse antes, a receita da Kroton, apesar de menor, é hoje mais sólida e mais geradora de caixa. No ensino digital, a taxa de evasão caiu 0,5 pontos percentuais, um resultado bastante positivo, considerando o cenário atual. Vamos passar agora para o slide 7, onde a gente vai falar um pouquinho sobre os resultados do ciclo comercial de Vasta. No começo deste ano, antes da pandemia, a Vasta anunciou um valor de contrato anual, um ACV, para 2020 de 716 milhões de reais, o que representava um crescimento de 25% sobre o ACV de 2019. Em virtude da pandemia, a gente comunicou uma redução de 40 milhões de reais na realização desse ACV, em função da evasão maior do que a esperada em nossas escolas parceiras, especialmente dos alunos em séries iniciais, de alunos mais novos. Nesse terceiro trimestre, a Vasta completou o ano comercial de 2020 e ela conseguiu capturar 692 milhões de reais em termos de receita de subscrição, apenas 3% a menos do que o ACV que tinha sido previamente anunciado. Portanto, o resultado do ciclo 2020 foi um pouco melhor do que o anunciado e ao invés de sofrer uma redução de 40 milhões, a redução foi de 24 milhões. Então, a gente parte para construir o ACV de 2021
de uma receita efetiva de R$ 692 milhões para o comercial 2020 e, a partir daí, construímos o nosso ACV. E é com muito orgulho que a gente comunica hoje a prévia do ACV de 2021. Até a presente data, a Vasta já fechou um total de R$ 835 milhões de contratos para o ano letivo de 2021, o que representa um crescimento de 21% sobre a receita de subscrição registrada no ciclo comercial de 2020. Portanto, até agora, ACV de 21%, e é importante lembrar que o processo de construção do ACV da Vasta vai até o início de janeiro, o que pode aumentar ainda mais o volume de contratos. Independentemente dos números finais, esse resultado já comprova os diferenciais competitivos da plataforma Vasta, que está muito bem posicionada para entregar seu plano de crescimento que foi apresentado ao mercado durante o seu IPO. E com isso eu encerro a primeira parte da apresentação e passo a palavra para o nosso diretor de RI, Bruno Giardino, para ele poder apresentar os nossos destaques financeiros do segundo trimestre de 2020. Obrigado, Rodrigo. Convido a todos para ir direto ao slide 9, onde a gente vai falar da performance operacional de Crotons e de Platos. Então, começando pela Croton, não vou me estender muito aqui, porque o Rodrigo já comentou bastante no slide anterior. Então, o nosso resultado do terceiro trimestre foi impactado pelos mesmos efeitos comentados pelo Rodrigo. A gente teve uma queda forte em receita, 32%, e uma queda de 70% no EBITDA recorrente. Passando para Platos, a gente nota na parte inferior que a Platos continuou entregando um crescimento muito bom de receita, 12% mais uma vez, que reflete o foco da empresa nos produtos digitais, com captações de bastante sucesso. Porém, na parte de EBITDA, o trimestre foi impactado pela reclassificação de algumas despesas corporativas do primeiro semestre e também por maiores despesas de marketing, que se justificam porque há um crescimento continuado de receita. Então, a Platos, nesse trimestre, entregou queda de 5% em EBITDA. No ano, tem ainda um crescimento de 13%, bastante saudável, em linha com o crescimento de receita. Indo para o slide 10, falando dos resultados operacionais da Vasta, nós estamos aqui usando uma análise pro forma na parte de EBITDA, tá? Porque ajusta por efeitos de 2019 e 2020 que distorcem a comparabilidade. O que a gente percebe, então, na Vasta, um crescimento de 3% em receita, que é composto por uma recuperação na receita de não subscrição, dado que a atividade econômica volta, né, e esse tipo de receita volta a ser capturada, compensado por uma queda na receita de subscrição, porque houve uma antecipação no reconhecimento de receitas no ciclo de 2020, ciclo comercial 2020. Esses dois efeitos se anulam, então, praticamente se anulam, então Vasta tem um pequeno crescimento de 3% em receita. Com relação ao EBITDA, aqui nessa visão, a gente tem uma melhora substancial de EBITDA por menores despesas operacionais e menor provisão para devedores duvidosos nesse terceiro trimestre. E no ano, né, dentro dessa mesma visão pro forma, a gente vê um resultado muito sólido, crescimento de receita líquida e EBITDA de 8% e 18% respectivamente. Passando para Saber, na parte inferior do slide, a gente nota que a receita da Saber continuou pressionada por alguns efeitos Covid, particularmente a evasão nos anos iniciais, combinada com a maior incidência de descontos judiciais sobre mensalidades, um evento que a gente anunciou que acontecia no segundo trimestre, que aconteceria nesse terceiro trimestre, tá? Além de um lançamento extraordinário de descontos financeiros na receita líquida da Saber, que havia sido lançado como desconto financeiro nos trimestres anteriores. Esse efeito é da ordem de 8 milhões, então prejudica aqui a foto de receita líquida e também prejudica a comparação do EBITDA. Tá? Então, no trimestre, a Saber tem uma queda de EBITDA, que também tem um efeito de alta base de comparação por um crédito de contingências que aumentou a base do terceiro T19. Tá? O importante aqui, no entanto, é registrar que no ano o EBITDA da Saber cresce 11%, com uma notável expansão de 4,7 pontos percentuais na margem. E aqui, finalmente, passando para o meu último slide, o slide 11, a gente tem a receita de outros, o resultado de outros, que foi fortemente influenciado pelo início das vendas do ciclo 2021 do PNLD. Conforme a gente anunciou no final de outubro, nós fechamos com o FNDE um contrato no valor de 365 milhões de vendas para o programa este ano. Esse programa refere-se somente a renovações, tá? E a gente já começou a capturar esse resultado agora no terceiro trimestre, certo?
e o resto do contrato será reconhecido nos próximos trimestres. Então, a comparação aqui fica um pouco distorcida na divisão. E, finalmente, na parte da Cogna, na parte inferior, que é a somatória de todas as BUs que a gente já comentou, a gente tem uma queda de 17% em receita líquida, 51% em EBITDA, muito influenciada, como o Rodrigo comentou, pelo peso da Kroton nos nossos negócios, tá certo? Então, agora eu passo a palavra para o nosso CFO, Jamil Marques, que vai passar os destaques financeiros do trimestre. Obrigado, Bruno. Boa tarde a todos. Bom, convidando todos aqui para passar para o slide 13, eu gostaria aqui de detalhar o comportamento do nosso contas a receber, índice de cobertura e prazo médio de recebimento das empresas, assim como da Cogna consolidado. Tá? Em essência, a gente está com índice de cobertura adequado e com PMRs controlados para a gente olhar para cada operação específico. Se a gente olhar em azul, mais à esquerda, a gente tem a Kroton com um aumento de 11 dias, essencialmente devido à maturação natural dos programas de parcelamento, o PEP e o PMT, que essa maturação foi parcialmente compensada pela significativa redução que a gente observa no PMR pagante, que eu vou mostrar um pouco mais à frente. Em rosa, ao centro, nós temos um aumento pontual de cerca de 33 dias na Vasta, devido à estratégia de conceder mais prazos às escolas, tendo em vista o desafio enfrentado pela pandemia. Tá? Nos demais negócios, nós tivemos ou queda, né, no caso de Platos ou outros, ou estabilidade no caso do Saber, o que leva o PMR consolidado de Cogna a um patamar praticamente igual do terceiro trimestre de 2019. Passando agora para o slide 14, eu detalho aqui alguns indicadores para os alunos pagantes da Kroton, tá? Dando um pouco mais de informação sobre os impactos que a gente observou nesses trimestres. Aqui eu destaco algumas informações que reforçam a robustez do nosso contas a receber na Kroton. Tá? Nesse trimestre, nós tivemos um elevado aumento no índice de cobertura dos alunos pagantes, que foi de 19,1% para 41,9%, para fazer frente ao envelhecimento da carteira. Tá? Ao mesmo tempo, a gente vê no centro da página, como reflexo da melhoria de qualidade na base de alunos atual, está convertendo uma parcela muito maior de novas receitas em caixa quando a gente compara com o ano passado. Combinando esses dois fatores, isso levou a uma queda bastante relevante no contas a receber líquido, né, de 28%, e 15 dias no prazo médio de recebimento do aluno pagante, o que reforça a nossa trajetória mais saudável para a conversão de resultado em caixa. E falando em caixa, passamos para o slide 15, onde eu vou detalhar um pouquinho mais a geração do trimestre, onde, apesar da queda do EBITDA, já apresentada pelo Bruno, a geração de caixa operacional após CAPEX e investimentos em expansão foi de 183 milhões de reais, um aumento de mais de 100% quando comparado ao mesmo período do ano passado. Esse é um resultado bastante positivo, né? Reflete o menor consumo de capital de giro, a melhoria na qualidade da receita gerada que eu já mencionei, e levou a gente a uma conversão de 80% do EBITDA recorrente em caixa nesse trimestre. Por fim, passando aqui para o slide 16, eu vou falar um pouquinho mais do endividamento, que basicamente a gente segue com uma posição de caixa e o endividamento sob controle. Né? Do lado esquerdo do slide, mostra a posição de caixa sólida em 5,3 bilhão de reais, beneficiados principalmente pelos recursos levantados com a IPO de Vasta, e aqui ainda sem considerar o potencial resgate antecipado de 846 milhões em debêntures que nós anunciamos no início deste mês. Do lado direito, reforço aqui o nosso cronograma de amortização das dívidas, com o próximo desembolso mais relevante somente em agosto de 2021, os prazos estão alongados. E, por fim, o nível de endividamento está sob controle, com a dívida líquida sobre EBITDA em 2,2 vezes no final deste trimestre. Com isso, eu termino essa sessão da apresentação e convido o Rodrigo para as considerações finais. Obrigado, Jamil. Para encerrar a apresentação de hoje, eu queria fazer algumas considerações finais para cada uma das nossas verticais, passando para o slide 18. Eu queria começar com a divisão de outros negócios. Eu gostaria de destacar o contrato de 368 milhões de reais assinado para o PNLD 2021, conforme a gente anunciou ao mercado no final de outubro. Esse montante ele inclui somente a reposição de obras compradas em edições passadas, e na qual a gente teve um ganho de market share de 4 pontos percentuais nos anos iniciais do ensino fundamental, devido ao sucesso da adequação das nossas obras à nova base comum curricular, as BNCCs.
A nova escolha de livros para o ensino médio ela foi postergada para 2021 e a SABER começou muito bem. Ela teve aprovado 100% das suas obras inscritas para a escolha do objeto 1, que são os projetos integradores e projetos de vida. Passando para o bloco da Platos, a gente continua a apresentar ótimos resultados na captação de alunos, predominantemente vindo do ensino digital, que mostra que a tendência também é de digitalização na pós-graduação. Em relação à expansão da base de clientes da Platos, além de Kroton, as negociações de contratos elas estão com instituições terceiras, elas estão em fase avançada, com o início dos serviços previstos para 2021. Em relação a SABER, o destaque fica por conta do processo de rematrícula para 2021, que já se iniciou e traz resultados iniciais animadores, reforçando a nossa hipótese de retorno dos alunos dos anos iniciais às escolas no ano que vem, à medida que os pais voltam para o trabalho presencial. E de resto, o processo de captura de sinergias e eficiências da SABER está ocorrendo conforme esperado e resultando em expressivos ganhos de margem na comparação com 2019, mesmo considerando os efeitos da pandemia. Falando um pouquinho agora sobre Vasta, além da ótima performance comercial que está sendo capturada para o ano de 2021, que a gente já comentou nessa apresentação, eu queria aqui pontuar que o pipeline de M&A continua bastante sólido e existem negociações em andamento. Conforme anunciado, durante o processo de IPO, 50% dos recursos que foram levantados no IPO estão disponíveis para a Vasta para aquisição. E como controladores da Vasta, a gente reforça o compromisso de entrega do plano de expansão que foi comunicado aos seus investidores durante o IPO. Finalmente, na Kroton, o projeto de reestruturação da Kroton presencial, ele avançou e vem avançando de forma bastante significativa durante o trimestre. Parte relevante dessa reestruturação vai ser concluída ainda antes do final do ano de 2020 e mais detalhes, tanto sobre a reestruturação do presencial, quanto sobre o processo de transformação digital do ensino superior com a construção de uma plataforma B2C, serão anunciadas no próximo Cogna Day, que vai ser no dia 14 de dezembro. Eu queria aproveitar para deixar a todos vocês o convite para participar do Cogna Day no dia 14 de dezembro. Com isso, eu encerro a nossa apresentação de hoje. Queria agradecer a todos pela participação e convidá-los agora para a sessão de perguntas e respostas. Obrigado. Obrigada, Sr. Rodrigo. Agora, abriremos a sessão de perguntas e respostas. Para fazerem perguntas, por favor, pressione *1. A nossa primeira pergunta vem da senhora Suzana Salário, do Itaú. Oi, bom dia, boa tarde, pessoal. Obrigada pelas nossas perguntas. A gente tem duas. A primeira pergunta é em relação ao ensino digital. Como é que vocês estão vislumbrando o rollout do Digital Premium na base de polos, né? A gente sabe que requer um CAPEX maior dos turnos dos polos, então como é que vocês estão estruturando isso para o ano que vem? Essa seria a nossa primeira pergunta. E a segunda pergunta é em relação à Kroton, sobre o on-campus. Teve alguns outros fatores que afetou a captação esse ciclo, né? Teve uma redução de número de ofertas, não teve desconto e o PMT também, o integrado não existe mais, foi suspenso. Então, a pergunta é se para frente essas práticas de número de ofertas já foi reduzido o suficiente, ou vocês acham que vão ainda selecionar mais o número de ofertas? E em relação aos descontos, se também vai continuar essa mesma prática ano que vem, ou se isso pode mudar conforme o mercado ou a economia mude. Obrigada. Oi, Suzana, boa tarde, é o Roberto falando. Obrigado pelas perguntas. Com relação ao ensino premium nos polos, a gente tem já há alguns anos, né, um projeto bem ambicioso de ampliação desses laboratórios na rede de polos. A gente tem uma série de iniciativas, entre elas algumas ajudas e financiamentos para que possam construir esses laboratórios. Mas, acima de tudo, o que a gente tem buscado nos últimos anos é revisar o portfólio de laboratórios e ajudá-los na prospecção de compra de equipamentos. Então, para você ter uma referência, os nossos laboratórios de enfermagem, que em 2015, quando a gente lançou a enfermagem pela primeira vez, custavam quase R$1 milhão. Hoje eles estão na faixa de R$150 mil. Em alguns casos, a gente consegue fazer até por menos do que isso. Então, é uma composição de ajudar a repensar o portfólio, fazer o procurement e também ajudá-los com financiamento. Então, a gente tem um programa bem ambicioso já agora para o primeiro semestre de 21, para a gente crescer ainda mais, na ordem de pelo menos uns 20, 25% o número de ofertas de AD Premium na rede de polos.
Com relação à segunda pergunta do presencial, só para a gente organizar os conceitos, né? Acho que tem 6 pontos importantes, Suzana, que de alguma forma influenciaram a captação do presencial. Primeiro, obviamente, os impactos da pandemia na demanda. A gente percebe uma redução na procura pelo curso de presencial, assim como a gente percebeu uma redução no semipresencial, né, no EAD, que tem uma presencialidade, mas também perdeu performance frente ao digital. Esse é o primeiro ponto. O segundo, você tem razão, redução de ofertas de cursos presenciais da ordem de mais de 25%, entre 19,2% e 20,2%. Isso é pelo simples fato de que a gente tem uma prática que depois de 3 ciclos, se um determinado curso presencial não forma turmas, a gente abandona a oferta presencial e passa a oferecer EAD. Então a gente vem, todos os semestres a gente faz isso. Então teve uma redução ao longo todo semestre tem, mas quando a gente compara ano contra ano teve 30% de redução. Segundo ponto importante, a gente já destacou isso aqui em outros calls, a gente tem ofertas espelhos de EAD, tanto o Premium, né, o EAD Premium, como o semipresencial e o 100% online, para todos os cursos presenciais oferecidos nas unidades. Então, a gente nunca oferta, por exemplo, enfermagem só no presencial numa unidade, tem presencial e EAD. Então, isso também influenciou num contexto de pandemia, quando o aluno tem as duas opções, e como esse espelhamento ele é crescente ao longo dos últimos semestres, e o pricing point é menor, houve uma migração natural para o EAD. O quarto item é essa disciplina na precificação. A gente vem falando, não é já faz pelo menos 3 ciclos que a gente vem falando que vem trabalhando na precificação, sem entrar na guerra de preços. O nosso ticket mostra isso, né, crescendo 6% na captação, porque a gente entende que a captação com ticket saudável traz alunos que, de fato, geram receita, mas, acima de tudo, geram caixa no longo prazo. A gente está bastante convicto dessa estratégia. Esse é o quarto item. E depois, o quinto e o sexto são, basicamente, redução de oferta de PEP. Também, vocês vêm acompanhando isso, a gente vem reduzindo paulatinamente, já foi 25%, foi caindo, chegou em 6% nesse último ciclo, o ciclo que vem já não tem. Claro que isso afeta a nossa captação e a receita em geral, né? A receita, no contexto de que o PMT tem uma receita, aliás, o PEP, né, tem uma receita maior, e o fim do PMT integral, acho que é importante deixar isso claro. Quando a gente diz PMT integral, significa que não tem mais alunos que se matriculam sem pagar uma matrícula, né, fazer um primeiro desembolso. Isso, naturalmente, é um filtro natural. A gente entende que se o aluno não está disposto a nem mesmo pagar uma taxa para começar o curso, a qualidade dele, portanto, a geração de caixa no longo prazo, ela é um pouco mais questionável, e a gente está trabalhando em cima da saúde, né, do que a gente tem de base de alunos. Então, acho que é um conjunto dessas 6 coisas que fez com que o ensino presencial, de fato, reduzisse. Perfeito. Só para eu entender direito, a redução de ofertas de cursos presenciais nesse semestre, ano contra ano, foi de 30%, é isso que você falou? Isso, exatamente. Ano contra ano, 30%. Quando a gente compara esse semestre com o semestre anterior, ele é menor, ele é da ordem de cerca de 10%. Suzana, aqui é Galindo. Obrigado pela pergunta. Só complementando uma parte da pergunta que você fez sobre as práticas daqui para frente. É óbvio que a gente tem flexibilidade para ajustar as práticas conforme o mercado se apresenta para nós. Mas o que a gente entende é que essa estratégia de perseguir uma receita de alta qualidade, ela vai se manter. A gente está menos preocupado com volume, está menos preocupado com uma receita de baixa qualidade, mais preocupado com uma receita que se torne e se transforme em caixa e, portanto, todas essas estratégias têm esse objetivo. Então, a gente deve continuar com elas. Por exemplo, o PEP, a gente já tomou a decisão, que foi anunciada no trimestre passado, já tomou a decisão de não mais oferecer. E ele foi uma ferramenta muito importante no passado, já representou muito da captação para um mundo onde, de repente, a gente não tinha mais financiamento público. Ele foi perdendo relevância ao longo do tempo, até que ele representou só 6%, e hoje a gente tem para esse aluno, mesmo para esses 6%, a solução equivalente no EAD Premium, que é mais barata e cabe no bolso dele. Então, a gente foi criando alternativas para poder prescindir desse tipo de solução. Então, a gente tem hoje uma receita e vai continuar perseguindo uma receita de mais alta qualidade. Acho que, só para complementar, Rodrigo, acho que tem uma informação interessante para você, Suzana, é o seguinte. Quando a gente fala de 2 cursos na mesma unidade, então vou dar o exemplo aqui de enfermagem, os 2 cursos na mesma unidade, a gente faz uma estratégia de precificação em cima de uma curva, e essa precificação em cima da curva significa que, para nós, um volume de matrículas vindo de EAD
ou de presencial, acima da curva é sempre a rentabilidade é maior. Então, a gente está menos preocupado com o volume de matrículas, a gente está mais preocupado com a receita que aquela matrícula gera e de fato se transforma em caixa e, acima de tudo, aquela receita que se transforma em caixa, dada uma estrutura de custos diferente entre presencial e EAD, o que é que maximiza o nosso resultado do ponto de vista de caixa finalmente. Então, repetindo, a gente precifica em cima de uma curva os dois produtos, tentando maximizar recebimento de caixa, e não necessariamente o volume de alunos, e o menor custo possível para aumentar a geração de caixa depois que a gente desconta tudo que custa naquela unidade. Ficou bem claro. Obrigada, Valéria. Obrigada, Rodrigo. A nossa próxima pergunta vem do senhor Fred Mendes, do Bradesco BBI. Boa tarde a todos, obrigado pelo call. Tem duas perguntas aqui também. A primeira, só para entender, né, se com essa mudança do on-campus, do 80-20 para 60-40, vocês mencionaram que já conseguiram capturar ali alguns ganhos, mas só para entender se ainda tem bastante coisa para ser capturada em 2021, ou se grande parte já foi aí basicamente reconhecido. E acho que a segunda pergunta, indo mais para a Vasta, claro, vocês já falaram um pouquinho disso também, mas claro que, enfim, em função desse ano aí diferente, pelo menos, acaba impactando ali o ciclo do ACV para 2021, vocês já estão com 17%, mas vocês acham que dá aí para ser, pelo menos parece que tem espaço aí para ser significativamente acima disso que vocês já têm, e aí nessa mesma linha, se vocês já esperam em 2021 que os cursos complementares ganhem ainda um pouco mais de relevância aí sobre a receita total. Obrigado. Oi, Fred, tudo bem? Rodrigo, eu vou começar só fazendo um comentário, depois eu passo para o Roberto responder a pergunta de Croton e para o Gil responder a pergunta de Vasta. Só para a gente alinhar um conceito, se a gente parte do ACV anunciado ano passado, de fato o crescimento de ACV para 2021 foi de 17%. Mas a gente já tinha dado que aquele ACV, por conta da pandemia, que foi um ano completamente atípico, a gente ia perder 40 milhões de reais de receita. A gente não perdeu 40 milhões de reais, a gente perdeu só 26 milhões de reais. Então, a receita base do ano acabou sendo 690 milhões de reais. E na nossa interpretação, essa deve ser a base para a construção do conjunto de contratos do ano seguinte. E nessa visão, o ACV cresceu 21%. Não tem certo e errado, são só dois jeitos de ver a mesma informação. A gente entende que é a receita do ano anterior que deve ser a base para a construção do ACV, onde, em cima da receita efetivamente recebida do ano anterior, a gente empilha os contratos do ano seguinte, mas são só duas formas de ver, 17% ou 21%, as duas informações estão corretas. E aí eu queria passar a palavra para o Gil responder a tua pergunta sobre Vasta. Olá, Fred, é o Gil, tudo bem? Bom, com o que o Rodrigo comentou, esse crescimento de 21%, a gente já vê, inclusive, uma penetração muito boa dos produtos complementares, que era parte da tua pergunta sobre a Vasta. Então, esse ano, por ser um ano completamente atípico, né, a nossa campanha comercial não só ela está um pouquinho atrasada, eu diria, o que permite que a gente tenha mais contratos sendo fechados agora no final do ano, até do que a gente teve nos anos anteriores por causa desse delay, né? Então a gente ainda espera ter sim um crescimento em cima disso que a gente está anunciando, por isso que a gente chama de ACV 21 parcial, tá? Talvez até no começo de janeiro a gente feche contratos, o que não é normal num ano, né, num ano típico, e dentro desse crescimento a gente já vê essa penetração maior de produtos complementares, né? O que a gente ainda não vê foi o lançamento do Plural Store, porque esses são novos produtos que só gerarão receita no ano que vem e nem estão embutidos nesse ACV. Então, tudo que vier do Plural Store, que nós lançamos hoje, são receitas que vão on top do ACV comentado, tá bom? Fred, Roberto aqui falando sobre a sua pergunta referente à aplicação da carga horária EAD. É preciso lembrar que a gente já é bastante eficiente, né, no uso dos 40%. Ainda existe, sim, algum espaço de melhoria e de otimização. A própria PO, a gente tem evoluções contínuas, então, sim, ainda temos algumas coisas para capturar nessa frente. E só complementando, Fred, o Galindo aqui, se do ponto de vista de carga horária a gente já é bastante eficiente e ainda tem algum espaço para capturar, do ponto de vista de custo de ocupação, aí sim o espaço é bem maior
e por isso a reestruturação do campus, que vai ser anunciada no Cognaday, é tão relevante, porque essa é uma linha que a gente tem bastante espaço para otimizar, ok? Perfeito, Galindo. Muito obrigado, Guilherme. Obrigado, Roberto. A nossa próxima pergunta vem do senhor Marcelo Santos, da JP Morgan. Boa tarde a todos, obrigado por pegar as perguntas, são duas. A primeira, em relação a Kroton, queria que pudessem passar uma perspectiva para a linha de devedores duvidosos e os recebíveis de alunos pagantes. Os devedores duvidosos continuam com o percentual da receita meio que estável contra o outro TRI, e começa a haver uma inflexão aí na questão de recebíveis, então a perspectiva seria interessante. A segunda pergunta, mais para a Vasta, teve um crescimento muito forte do sistema de ensino versus par, né? O growth foi bem concentrado em sistema de ensino. Está tendo uma mudança no perfil? O que gerou esse crescimento maior nesse segmento? Marcelo, tudo bem? Aqui é o Jamil. Primeiro, obrigado pela pergunta. Em relação à linha de devedores, né? O que a gente espera para Kroton? Primeiro, com menos PEP já tem uma tendência de queda, mas quando a gente olha para o pagante isolado, como a gente vem ressaltando, a gente espera patamares mais elevados ainda no quarto trimestre, né? Próximos aí ao que a gente tem observado já desde o segundo TRI, mas para o ano que vem a gente espera uma reversão nessa tendência, tá? Basicamente é isso. Vou passar agora para o Gil para a segunda pergunta. Marcelo, obrigado pela pergunta. Perdão. Desculpa, recebível. O prazo médio também, mesma tendência, tá? O que a gente entende, você já está vendo aí a gente convergindo para 106 no pagante, você olha o FIES junto, a gente está em 103 dias, já é patamar bem parecido com o que você vê aí no mercado. E a tendência para o ano que vem deve ser já de ainda mais queda. Tá? Obrigado, desculpa, Gui. Tranquilo. Marcelo, eu guio agora. Bom, a foto do momento, né, desse ACV parcial é essa, sim. Só 20% dos novos contratos vêm da par. Eu acho que tem dois fatores que explicam isso. As escolas, usualmente, que tendem a usar um contrato como a par, são as escolas que talvez estejam postergando as suas decisões, né? Então, no nosso pipeline de escolas agora, até o final do ano, a gente tem uma quantidade boa de escolas que podem ser escolas que a gente converta para par depois, tá? Um outro motivo é que esta foi uma campanha em que a gente conquistou escolas tradicionalmente de outros players de sistemas de ensino que a gente não tinha usualmente uma conversão para a nossa base, né? Então isso fez sim com que a gente tivesse uma conquista de sistemas de ensino tradicionais maior do que a Compa do ano passado, né? E é um dos efeitos de a gente ter dado todo o suporte à escola digital para os nossos parceiros. Ficou evidente para os concorrentes de alguns parceiros nossos que eles deveriam se juntar à nossa plataforma, obviamente usando outras marcas que não as que competem com os nossos atuais parceiros, e isso permitiu que a gente, de fato, conseguisse avançar mais rápido ainda nessa conquista de sistemas de ensino. Perfeito, muito obrigado. A nossa próxima pergunta vem do senhor Ian Seskin, da BTG Pactual. Bom dia, pessoal, tudo bem? São 3 perguntas aqui do meu lado. A primeira é sobre ticket no EAD, tá? Queria saber sobre pressão no ticket, como está o cenário competitivo e o que a gente pode esperar para frente. A segunda pergunta é sobre as perspectivas para o vestibular de 2021, né? Então, eu queria entender um pouco mais como está esse processo, se ele deve sofrer um atraso, quais são as iniciativas de Cogna. E para finalizar, eu não queria ser insistente nesse ponto, e entendo se vocês não puderem responder, mas vocês citam ali no final da apresentação que o processo de reestruturação da Kroton presencial já avançou, né, de forma significativa nesse trimestre, e uma parte relevante deve ser concluída até o final do ano. Eu queria, talvez, algum view qualitativo de quais são essas iniciativas, né, do que vocês já começaram a mexer, se vocês puderem fazer esse disclosure. Tá bom? É isso, obrigado.
Oi, Ian, tudo bem? É o Rodrigo aqui. Obrigado pelas perguntas. Eu vou começar pela terceira, até porque a gente tem um pouco mais de limitação para passar dados, e a gente vai passar esses dados um pouco mais detalhados lá no Cogna Day. Mas, basicamente, tem uma ampla frente aqui, que é a reestruturação de unidades, tá? A gente está buscando uma forma de otimizar as nossas unidades sem deixar de atender um aluno em todas as cidades onde a gente atende, onde a gente os atende atualmente. Isso significa que essa reestruturação pode passar por unificação de determinados campi, pode passar por manter a oferta na cidade, mas ao invés de ser por uma unidade própria, por uma unidade de parceiros, o que significa que nos transformamos cada vez mais numa empresa asset light, portanto com um ROIC cada vez melhor. Então é esse tipo de movimento que a gente está fazendo. Por que a gente diz que ela já está avançada? Porque esse processo ele começa com muita negociação, muita assinatura de contratos, mas tombamentos e implementações nas viradas de semestre. Então ele é muito episódico, ele acontece de uma vez, não dá para a gente fazer isso no meio do semestre. Então quando a gente diz que ele está acontecendo é que já tem muitas negociações em andamento, já tem muitas negociações concluídas, mas que a gente vai ver esse movimento acontecendo de fato entre o finalzinho, após o encerramento das aulas de 2020 e antes do início das aulas de 2021. Então é por isso que ele é muito episódico e por isso que a gente vai deixar para comentar com mais detalhes no Cogna Day. Então isso é o que a gente pode falar agora sobre o item 3 e eu passo a palavra para o Roberto para ele explicar então, falar um pouquinho sobre o ticket do EAD e as perspectivas do vestibular de 21. Oi, Ian, tudo bem? Bom, obrigado pela pergunta aí sobre ticket do EAD, é sempre uma questão que gera bastante dúvida. Vou te dar a visão do mercado e o que acontece na nossa base, tá? Acho que a primeira coisa, a queda do ticket que a gente vê na nossa base hoje, ela é função do mix, né? Então, acho que o primeiro ponto é, se você olhar historicamente, hoje, mais de 60% da nossa captação de EAD vem do digital, 100% digital. Até 12, 18 meses atrás, esse percentual era menos de 20%, então é natural que com esse deslocamento de um produto para um produto cujo ticket é mais barato, o ticket médio caia, portanto o mix está influenciando isso. Essa é a principal explicação, mas acho que é também positivo te dizer que mesmo dentro do 100% online, nesse ciclo de captação, o nosso ticket médio subiu versus o ciclo anterior e o ciclo comparável de 19, porque a gente estabeleceu uma política de preços mínimos para o 100% online, que é onde existe, na verdade, a competição, né, no mercado. Então, portanto, 100% online está aumentando o mix, mas nessa última safra a gente aumentou um pouco o preço. O semi, sim, caiu um pouco, porque aquilo que eu falei na minha outra resposta, tem uma procura menor pela presencialidade nesse semestre especialmente. E o premium, ele está estável, com potencial crescimento à medida que ele vai também crescendo nas unidades maiores, nas unidades de campus. Olhando para frente, o que eu espero? Quando a gente comparar o mix de, por exemplo, 20.1 com 21.1 ou de 20.2 com 22.2, a queda do ticket médio deveria ser menor, ou seja, deveria ser mais estável, porque as bases já vão ser mais comparáveis, os mix já vão ser mais parecidos. Então, qual é a minha resposta para isso? Não vejo que a tendência do ticket médio da base seja de continuar caindo como está assim. É um movimento natural, a gente está saindo de um mix com muito menos 100% online para mais 100% online. A gente já sabia que isso ia acontecer, inclusive já falamos aqui outras vezes sobre isso, então a gente está de fato vendo isso acontecer. Com relação à concorrência, eu acho que nesse cenário específico, a gente vê um mix de coisas, tá? Muita gente oferecendo o EAD, então, portanto, sim, uma concorrência de preço, mas esse semestre especificamente, como houve uma migração muito grande presencial para o EAD, eu acho que essa pressão foi menor. Eu reforço o que eu disse já em outros calls, acho que a gente atingiu mais ou menos um patamar mínimo de ticket de EAD 100% online, que é na casa dos R$150. Abaixo disso, é muito difícil sustentar a estrutura de distribuição dos polos que distribuem esse produto, né? Bom, e falando sobre vestibular, a gente sim sabe que o vestibular, sim, as matrículas vão atrasar nesse ciclo, né? Especialmente não só pela pandemia, pela economia, mas especialmente pelas notas do Enem. Internamente, a gente está trabalhando o time comercial para fazer uma captação continuada e junto com o time acadêmico, especialmente no presencial,
conseguir permitir 2 entradas diferentes, né, ao longo do semestre, cumprindo a carga horária, mas com 2 entradas diferentes, coisa que a gente já faz no EAD, é bastante comum, mas o presencial tem menos prática, então internamente a gente tem uma série de ações para conseguir capturar isso. É um ponto de atenção para o segmento como um todo. Acho que respondi todas as tuas perguntas. A outra o Rodrigo já tinha respondido, né, que era sobre o campus do futuro. Ótimo, muito obrigado, pessoal. A nossa próxima pergunta vem do senhor Thiago Bartolucci, do Goldman Sachs. Oi, pessoal. Boa tarde a todos. Obrigado por pegar as perguntas. A gente tem 2 follow-ups em comentários do Rodrigo. O primeiro é com relação à Vasta. A gente entende a independência das empresas e o comprometimento com o plano de longo prazo do IPO. Eu só queria aproveitar aqui a visão da holding e entender se a situação de alavancagem da Cogna hoje poderia ser impeditiva ou não para o movimento de M&A mais transformacional na Vasta, pelo menos no curto prazo. A segunda parte, ainda com relação ao ponto da reestruturação que vocês tocaram muito bem, entendi aqui qualitativamente que está sendo feito em termos de melhoria. Eu só queria entender se a gente deveria esperar no quarto tri um volume grande de não recorrentes com relação a essas iniciativas e se parte disso já passou de alguma forma no resultado do terceiro tri. São essas perguntas. Obrigado. Oi, Thiago. Bom dia. Obrigado pelas perguntas, boas perguntas. Primeiro, vou começar pela segunda, tá? Sim, a gente deve ter algum não recorrente no quarto trimestre e ele está basicamente relacionado, e alguns com efeito caixa, outros com efeito meramente contábil. Qual é o efeito meramente contábil? Quando a gente decide deixar de operar um campus e a gente precisa acelerar a depreciação desse campus. Esse efeito é meramente contábil, impacta resultado, mas não consome caixa. O impacto em caixa é basicamente em multas contratuais quando faz sentido. E a gente faz caso a caso a análise para saber se faz ou não sentido deixar de operar aquela unidade pagando aquela multa. Tá? Então, a gente deve ter algum impacto, um impacto com efeito caixa, um pouco menor, e um impacto sem efeito caixa, que pode ser um pouco maior no quarto trimestre. Em relação à Vasta, como controlador, todas as nossas análises de endividamento, elas consideram os recursos de Vasta destinados e reservados para que Vasta faça suas próprias aquisições. A gente não prevê deixar de fazer aquisições de Vasta, mesmo no curto prazo, porque há possibilidade e há espaço em balanço para que a gente faça dentro dos parâmetros que a gente estabeleceu e se comprometeu no IPO. Então, esse é o compromisso que a controladora assumiu no IPO e esse compromisso está mantido. Então, a Vasta vai continuar buscando suas aquisições, conforme previu no IPO, e tem recursos disponíveis para fazer as aquisições previstas, ok? E, Rodrigo, no pipeline que você mencionou de ativos que vocês já estão olhando para a Vasta, existem oportunidades de médio e grande escala também? Thiago, a gente não pode comentar sobre pipeline de M&A. O que eu posso dizer é que a gente está otimista de que o plano que a gente se propôs a entregar no IPO será entregue. Tá claro, maravilha. Obrigado. A nossa próxima pergunta vem do senhor Leandro Bastos, do Citibank. Oi, pessoal. Boa tarde. Obrigado. São 2 aqui do meu lado. A primeira, falando do ticket, do presencial, da Croton. Vocês até mencionam que na captação o ticket ele cresceu 6% nesse último ciclo, mas ao mesmo tempo a gente teve uma mudança na oferta de curso, né? Então pode ter tido um impacto de mix. Então só para entender se teve algum impacto de mix, e se foi o caso, como é que o ticket comparável, né, maçã com maçã, como ele vem evoluindo, e até aproveitando, assim, o que vocês enxergam para frente até à luz de uma oferta menor de PMT. Então, para a gente explorar esse tema do ticket do presencial. Essa é uma primeira pergunta. E a segunda, assim, super rápida, falando de alocação de capital, só se vocês pudessem falar um pouquinho sobre o racional da antecipação das debêntures que vocês anunciaram há alguns dias. Acho que é isso. Obrigado. Obrigado, Leandro. O Jamil vai começar com a segunda pergunta e o Roberto pega a primeira depois. Leandro, obrigado pela pergunta. Em relação às debêntures, basicamente era um compromisso assumido com debenturistas, quando a gente pediu aprovação para realizar toda a reestruturação societária que culminou na criação da Vasta para o IPO. Então, o nosso compromisso ali assumido foi de
que até R$1,5 bilhão das dívidas, conforme entrarem recursos para a Vasta, pelo menos metade será destinada a repagamento de debêntures para a Cogna, que por sua vez vai chamar a leilão para devolver esse recurso aos acionistas. No momento a gente está indo exatamente o que foi comprometido. Isso nos levou a um leilão de uma oferta de R$846 milhões, que está nesse momento no mercado. E Leandro, Rodrigo, só complementando, isso é absolutamente alinhado com aquilo que a gente se propôs no IPO. Os proceeds do IPO já previam exatamente esse movimento. E aí eu queria passar para o Roberto responder a primeira pergunta. Oi, Leandro. Obrigado pela pergunta. Sobre ticket de presencial, você está correto. O mix, sim, está influenciando o aumento do ticket de 6% nesse semestre. Só queria destacar que ele é metade mix, metade aumento real de ticket por otimizações de precificação. No entanto, eu não acredito que esse ganho real de ticket ele se perpetue. Acho que se a gente conseguir ganhar ticket para frente, ele vem de fato do mix, pelo efeito que você descreveu, migração de cursos, né, CST, licenciaturas cada vez mais do presencial AD, o que faz com que naturalmente o ticket que fica no presencial ele fica mais positivo. Olhando para frente, né, que foi a sua pergunta, os ganhos que a gente pode ter vêm de mix, de fato, não de ganho real. Perfeito, está ótimo, pessoal. Obrigado. A nossa próxima pergunta vem do senhor Pedro Mariano, do Bank of America. Pedro, agora. Oi, pessoal. Boa tarde. Obrigado pela oportunidade aqui. Eu tive um problema de conexão, então já peço desculpa de antemão caso algum colega tenha feito alguma pergunta semelhante, tá? Mas eu tenho duas. A primeira é, a gente entendeu que nesse trimestre vocês mudaram a regra de cobrança como um todo, né? Vocês poderiam compartilhar como vocês estão vendo o aging dos recebíveis para frente e se afetou, como isso afetou nas renovações desse último ciclo? E a segunda, a gente queria só perguntar um pouco mais de detalhes sobre o novo ciclo do PNLD também, se vocês puderem compartilhar com a gente. Obrigado. Olá, Pedro, tudo bem? É Rodrigo. Eu vou passar, o Jamil responde a primeira pergunta e o Serino depois responde a segunda pergunta. Pedro, obrigado pela pergunta. Basicamente, a gente não teve uma mudança drástica, tá, na cobrança. O que a gente teve foi, já desde o último ciclo, uma revisão, desde do início desse ciclo de rematrícula, uma revisão dos clusters, basicamente levando muito mais em consideração o caixa gerado pelo aluno no passado, assim como a performance, engajamento acadêmico dele, o tamanho da dívida. E o que a gente tem feito foi continuar a ser rígido com o aluno de perfil mais, de pior perfil, né, de maior risco, ou seja, aquele aluno que tem nos trazido menos caixa e ao mesmo tempo tem demonstrado menor engajamento, tá? Então até a maior parte da evasão nossa que a gente enxerga, ela está concentrada nesse tipo de aluno. Portanto, a gente tem enxergado essa melhoria no perfil dos alunos que continuam trazendo receita e continuam matriculados. Você perguntou de perspectiva para frente, o que isso deve gerar? A gente vem continuando com a PDD mais alta, justamente pelo envelhecimento da carteira desses alunos que saíram, mas a carteira que permanece, ela fica com uma qualidade melhor e isso que nos dá conforto de ter uma trajetória mais positiva para o ano que vem. Boa tarde, Pedro. É Paulo Serino que fala. Em relação ao PNLD, ciclo, né? Esse ciclo em 20, a gente teve recompra de anos iniciais e anos finais do ensino fundamental e recompra também do ensino médio. Como o Rodrigo falou, a gente teve um ganho de market share em função da adequação à BNCC. Olhando 21, a gente vai ter a escolha de objeto 1 e objeto 2, que são, vamos dizer, a maior parte ali do programa do ensino médio, né? Aí é uma compra, não é uma recompra, e também a escolha para ensino infantil, que é algo novo que começa a compor o ciclo do PNLD agora para o ano de 21. Perfeito, pessoal. Obrigado. Lembrando que para fazer perguntas, pressionem *1. Por favor, aguardem enquanto coletamos as perguntas. Agora, gostaria de passar a palavra para a Cogna para as considerações finais.
Bom, senhores, eu gostaria de agradecer a todos a presença nesse call e convidar a todos para participar do Cogna Day, que vai acontecer no dia 14 de dezembro, às 14 horas, em um evento virtual. As inscrições vão estar disponíveis em breve. Muito obrigado e boa tarde a todos. A teleconferência de resultados da Cogna Educação está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham uma boa tarde.